Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça e decifrar o código secreto por trás de todo o nosso mundo digital. Pensa só, todo o nosso mundo digital roda em computadores, né? Mas como é que eles, que só entendem ligado e desligado, basicamente um e zero, conseguem processar ideias super complexas? Então, a resposta para isso é uma linguagem. Uma linguagem bem simples, mas ao mesmo tempo super poderosa, o binário. É ela que transforma esses sinaizinhos básicos em tudo que a gente vê na tela. Beleza! O ponto de partida aqui é aprender a traduzir esse código. Vamos começar vendo como transformar o binário de volta para os números que a gente usa no dia a dia. E olha, as regras para fazer essa tradução são até que bem diretas. A base de tudo são as potências de 2. Parece complicado que nada. Vamos ver como funciona. Olha só que legal este exemplo na prática. Tá vendo o número binário ali? Para cada a gente liga a potência de 2 que está logo em cima. Então, somamos só esses valores que foram ligados. O 32, o 8, o 2, o e por aí vai. E pronto, chegamos no número decimal 43,625. Simples, né? E a parte depois da vírgula? Ah, aí que tá o pulo do gato. É a mesma lógica, só que com potências negativas de 2. É um jeito bem esperto de representar os números fracionários. Ok, agora que a gente já sabe ler em binário, que tal aprender a escrever? Vamos ver o caminho inverso. Como transformar os nossos números na linguagem que o computador entende? Beleza, vamos encarar esse processo inverso. É basicamente como montar um quebra-cabeça usando as potências de 2. Aqui a gente vê o quebra-cabeça sendo montado. Queremos formar o número 23, certo? Então a gente tem que achar a combinação de potências de 2 que, somadas, dão 23. Aí a gente pega o 16, depois o 4, o 2 e o 1. Onde a gente usa um número, colocamos um 1. Onde não usamos, como o 8, vai um 0. Tá aí, montamos o número em binário. Mas, uma curiosidade importante. Na hora de converter frações do nosso sistema decimal para o binário, nem sempre o resultado é exato. Muitas vezes o que a gente consegue é uma aproximação, bem próxima. Essa imagem aqui resume tudo de um jeito bem visual. Mostra que essa conversão é uma via de mão dupla. Dá para ir e voltar entre os dois sistemas sem problema. Bom, agora que a gente já sabe traduzir, chegou a hora de começar a falar a língua dos computadores. Vamos fazer umas continhas básicas. As regras para somar em binário são bem parecidas com as que a gente já conhece, mas tem uma exceçãozinha que é a chave de tudo. E essa regra é a famosa regra do vai 1. Funciona assim. Em binário, 1 mais 1 é igual a 10, ou seja, a gente escreve o 0 e leva o 1 para a próxima coluna. É a mesma lógica do nosso vai 1 da matemática normal, só que adaptada para o binário. É o segredo para fazer a adição funcionar. Vamos ver isso acontecendo. Olha o exemplo da esquerda. Quando a gente soma 1 mais 1, o resultado dá 0 e sobe o 1 para a coluna seguinte. Esse processo vai se repetindo e, no final, a gente resolve a conta, igualzinho a gente faria com os nossos números. E para subtrair? Bom, a lógica é parecida. Existe uma regra especial de empréstimo, que é basicamente o espelho da regra do vai em 1 que a gente acabou de ver na adição. Esses exemplos mostram direitinho como funciona. Se a gente precisa fazer 0 menos 1, não dá, né? Então, a gente pega emprestado da coluna do lado. Esse 0 vira 2 ou 10 em binário. Aí sim a conta pode seguir, coluna por coluna. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a figura completa. Como é que essas pecinhas tão simples se juntam para criar algo tão, mas tão poderoso? A gente viu que as regras para converter os números são, na verdade, bem simples. E que fazer as contas básicas também não tem muito segredo, é só uma pequena adaptação do que a gente já sabe. E o mais impressionante é isso. Essas regrinhas simples, quando combinadas, são a base de absolutamente tudo que um computador faz. Pode parecer mentira, mas desde mandar uma mensagem no celular até a pesquisa científica mais complexa que existe, tudo, no fim das contas, se resume a essas operações básicas que a gente acabou de ver. Então é isso, o código foi decifrado. Com essas peças fundamentais em mãos, a única pergunta que fica é: o que dá para construir com tudo isso?